Boa noite, amados, queridos irmãos. Nós estamos iniciando mais um culto, vamos chamar assim, esse nosso encontro para meditação, para estudo da Palavra de Deus. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, aos amados que nos aguardam, com certeza, para esse momento tão especial. E eu quero convidar o irmão a deixar a sua Bíblia pertinho de você, aquela recomendação de sempre, o papelzinho aí na mão, uma caneta, uma anotação, e nós vamos nessa noite estudar mais um profeta da Bíblia. Nós vamos estudar o profeta Miqueias. Eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia. Nós vamos estudar nessa noite o profeta Miqueias. Desejo desde já que Deus abençoe o seu lar, sua família, o seu coração, a sua mente, a sua alma, e que seja essa noite uma noite oportuna para a meditação na santa e bendita palavra do Senhor. Nós não temos condição de ler todo o texto de Miqueias, mas eu quero já deixar uma sugestão. 30 minutos para você ler 7 capítulos de Miqueias. Você vai encontrar uma facilidade muito grande. São 105 versículos. Primeiro capítulo 16, segundo 13, terceiro 12, quarto 13, quinto 15, sexto 16, o último capítulo 20 versículos, e você vai fazer isso num período bem curto, de entre 30 e 40 minutos de leitura. Para esse momento, eu quero ler com os irmãos capítulo 7, 2 versículos apenas, o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim, acompanhe aí, olha. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do Senhor são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa é a inicial palavra nossa nessa noite. E quero encorajar os irmãos a ler atentamente o livro do profeta Miqueias. Esse livro, meus queridos irmãos, que é um livro de fácil compreensão, não é, mas também não é difícil. E é exatamente nesse livro que nós encontramos a profecia sobre o nascimento do Senhor Jesus, quando Miqueias declara, e tu, Belém Efrata, não és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Miqueias é um livro interessantíssimo e que nos traz muito conhecimento. Então, vamos então meditar no livro do profeta Miqueias. E para meditar nesse livro, eu queria estabelecer um tema. O que é que o Senhor quer de você? Deus sempre espera algo de nós. Deus precisa de cada um de nós. Ele espera algo de cada um de nós. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Miqueias, o profeta, propôs em seu ministério profético, que aconteceu lá pela metade do século 8 a.C., exatamente isso, mostrar alguém que é como o Senhor. E ele chamou o povo de Judá para esse mesmo estilo de vida, ser igual ao Senhor, imitar ao Senhor. A sua forma de viver desafiou falsos profetas, líderes políticos corruptos e os desobedientes. Aqueles que eram habitantes lá de Judá e viveram a sua fé
de forma autêntica. Ele queria isso, que eles pudessem viver, que eles pudessem desenvolver, que eles pudessem elaborar no seu cotidiano uma vida autêntica, uma forma de ver, de viver e de crer em Deus de modo autêntico. O capítulo 6, versículo 8 de Miqueias, resume o livro todo. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 8, acompanhe na sua Bíblia, vamos ler junto. Olha o que diz o texto, veja o que diz. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti é o quê? É que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor exige de nós. Então, o profeta Miqueias, ele desenvolveu um estilo de vida de santidade, de enfrentamento daquela situação terrível que eles estavam vivendo naquele tempo. Um tempo muito semelhante ao de hoje. Era caótica a situação no tempo de Miqueias, parecidíssima com o que nós estamos vivendo hoje. Não queremos entrar nesses detalhes desse momento, mas veja o que é que nós vivemos hoje, meus irmãos. Olha para os noticiários, olha para os acontecimentos, olha o que acontece ao nosso redor. Estamos vivendo como se estivéssemos lá no tempo de Miqueias. Mas veja, o livro de Miqueias apresenta Deus como soberano de todas as coisas. Soberano lá e soberano cá também. O Senhor usou o profeta Miqueias para explicar detalhadamente o que ele desejava dos hebreus. Mas também ele usou vizinhos pagãos como a Síria para punir os líderes corruptos lá de Israel e Judá. Então veja, Miqueias começou a fazer uma conexão entre a perversidade de Judá e os ataques de surpresa dos assírios. Da mesma forma que o mal se ergueu em Judá, o poder militar ergueu-se na Síria. E Deus soberanamente usaria até mesmo esse fato para cumprir seus propósitos. Ele usará até mesmo instrumentos injustos a fim de corrigir o seu povo injusto. Às vezes a gente pensa que Deus é injusto, que Deus não se preocupa, que Deus nos incomoda, que Deus não liga. E nós estamos vendo hoje, por exemplo, essa pandemia, essa situação difícil que estamos enfrentando, mas Deus pode estar também usando isso para corrigir algumas injustiças, para levar o seu povo a compreender melhor os seus planos, porque Deus tem planos para nós. Porque nós estamos vivendo uma vida de serviço a nós mesmos e não a Deus. E o nosso Deus quer corrigir isso. E pode ser que Ele esteja utilizando esse momento para fazer isso conosco. Então, irmãos, Deus pode estar querendo fazer isso conosco. Esse capítulo final de Miqueias pinta um retrato obscuro de Israel. Naquele tempo, não era possível confiar em ninguém de acordo com o texto. Deixa a Bíblia aberta e vai conferindo. Não era possível confiar, o capítulo 7 diz isso. E Miqueias nos conta por que isso aconteceu. Uma liderança fraca no poder, governantes, príncipes, juízes, todos eles estavam trabalhando por propinas, por subornos. Então, eles estavam muito voltados para aquilo que eles queriam para eles. E não paravam para pensar naquilo que Deus estava esperando deles. Eles não paravam para perguntar o que é que Deus desejava deles, mas aquilo que eles desejavam. Então, eles caminhavam lado a lado, as principais autoridades, as lideranças lado a lado, pensando em si, no seu bem-estar, no seu conforto. Para isso, eles se utilizavam dos meios mais escusos para se projetar, para progredir. A gente vê isso aqui no nosso país, no nosso estado. Gente que começou a governar agora há pouco e já com aquela ganância se entregando, parece que ficam cegos, não conseguem enxergar nada.
Isso aplica-se a tudo na nossa vida, às lideranças políticas, religiosas, eclesiásticas, de um modo geral. Mas veja, quando os líderes falham em praticar uma liderança de serviço a Deus, primeiro a Deus, depois uns aos outros, inevitavelmente nós vamos nos tornar servo de nós mesmos. O tempo nosso é tão curto, mas vamos considerar alguns casos aqui na história, não apenas na história de Miqueias, mas na própria Escritura. Quando tinha uma razão, uma causa determinada no coração para servir a Deus, Sansão venceu batalhas. Mas quando ele perdeu o foco do Senhor, quando ele começou a focar nele mesmo, ele se deixou levar e não pôde vencer uma simples tentação apresentada por Dalila. Em Juízes, você vai encontrar isso. Quando tinha uma causa para defender com seriedade, e a causa era do Senhor, você vai ver que Saul dominou um reino. Mas sem uma causa, sem uma visão de positividade, de serviço ao Senhor, ele não conseguiu sequer dominar o seu próprio ciúme, o ciúme de Davi. Saul, milhares, mas Davi, seus vários milhares, aquilo incomodou o coração daquele homem. Olha, com uma causa no coração, Davi, com força, com determinação, derrotou o gigante Golias, jogou ele por terra. Mas quando ele perdeu o foco, quando ele não teve uma causa, ele não foi capaz de dominar a sua luxúria e fez o que fez. E os irmãos sabem o que ele fez, conhecem bem a história dele com Betseba, com Urias, e a coisa foi o que aconteceu, foi o que deu. Quando ele pensou nele, quando ele não pensou em Deus, quando ele não pensou na causa maior, a queda chegou e chegou bem rapidamente. Então, veja, irmãos, preste atenção no que é muito importante. Quando Elias tinha uma causa, e a causa é do Senhor, e o seu foco era o Senhor, e a sua intenção era o Senhor, e a sua confiança é o Senhor, ele derrotou 450 profetas de Baal. Desceu o fogo do céu. Mas quando ele perdeu o foco, quando ele perdeu a causa, quando o interesse não foi o Senhor, o simples medo de uma mulher, de Jezabel, fez com que ele fugisse, fez com que ele desejasse a própria morte. O sentimento de suicídio entrou no coração de Elias, quando ele perdeu a causa, quando ele perdeu o foco. Veja, quando Pedro, lá no Pentecoste, o foco dele era o Senhor, ele enfrentou tudo. 3.000 pessoas ouviram a palavra, foram batizadas, o nome do Senhor foi glorificado, quando o foco era o Senhor. Mas sem o foco do Senhor, ele disse claramente para todo mundo ouvir: não conheço Jesus, não sei quem ele é. Maluco é quem acha que eu conheço esse homem. E ele declara para aquela mulher: não conheço esse homem, e praguejou e saiu dali. Meus irmãos, o Senhor espera grandes coisas de nós. E nós devemos estar sempre perguntando: o que é que Deus quer de mim? O que é que o Senhor quer da minha vida? O que é que eu posso fazer? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que nós mais falhamos com Deus? Quando é que nós mais falhamos com Deus? E a resposta é quando deixamos de servir ao nosso Deus. Quando é que mais nos ocupamos com o que é nosso? Quando é que nós mais nos dedicamos ao que é nosso? É quando nós deixamos de nos dedicar àquilo que é do Senhor. Quando a nossa causa está em primeiro plano, a nossa vida, ela perde um pouco do sentido. E quando nós mais nos envolvemos com o Senhor, mais a vida tem sentido para nós. Quando é que nós mais sentimos e achamos a nossa vida sem sentido?
é quando nós estamos ausentes da presença de Deus. É quando saímos no nosso entendimento da presença do Senhor. Então, meus irmãos, Deus nos tem dado grandes oportunidades de realizarmos grandes coisas, de realizarmos grandes empreendimentos. E o profeta Miqueias nos ensina bastante coisas. Para esse encontro de hoje, nós vamos ficando por aqui, desejando que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe cada coração, que Deus abençoe cada vida. E nós vamos dedicar um momento agora de oração ao Senhor, pedindo a Ele a bênção, a direção para a nossa vida, para que Ele possa nos orientar naquilo que Ele quer de cada um de nós. Vamos então orar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele nos tem dado, pela maneira como Ele tem nos conduzido. E fica a pergunta: o que é que o Senhor quer de você? O que é que o Senhor quer de mim? Como eu posso ser uma grande bênção? O cerne de Miqueias ele te declara: ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti. E o que é que Ele pede de ti? Ele pede que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te ajude, Deus te oriente. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. E essa oração eu quero fazer suplicando ao Senhor que Ele cuide da sua vida, que Ele te abençoe rica e poderosamente. Senhor, abençoe cada lar que nos acompanha, a cada pessoa que abriu a Tua palavra. Tu que és santo, Tu que és o Senhor da nossa vida, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua orientação. Esteja sempre falando ao nosso coração, é a nossa oração, e glorificamos o Teu nome, Tu que és santo, que és o Senhor, que quer de nós que andemos na Tua presença e que façamos a Tua vontade. Abençoe os nossos irmãos agora que nos acompanham, cada lar, cada família. Derrama as Tuas bênçãos maravilhosas sobre todos. Ó Deus querido, é a nossa oração e a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe o seu lar, a sua família, cada querido irmão da nossa igreja. Que Deus abençoe cada enfermo, a cada querido, e que a mão do Senhor seja sobre você, e que o seu desejo seja ser semelhante ao Senhor, andar com Ele e fazer a vontade dEle. Em nome de Jesus, amém. Aprendendo a servir e amar, ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai. Essa deve ser a nossa oração a cada dia. Ser semelhante, ser igual ao Senhor. à águia. Esse foi o projeto de Miqueias. Esse deve ser o nosso projeto, ser semelhante ao Senhor. Sacerdote do trono, Sacerdote do trono do Senhor. do trono da graça. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Ser santuário vivente do Deus verdadeiro. Essa deve ser a nossa oração. Deus te abençoe. Fique com Deus. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.